E fala, torcida São Paulina, começando mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de agora vamos estar vendo todas as últimas notícias do São Paulo e tudo sobre a última informação aí que o São Paulo, segundo Júlio Casares, pode virar uma SAF. Estou trazendo tudo para vocês e quero que você deixe aí nos comentários. Acha que a SAF é a única solução para a crise do tricolor? Deixa aí a sua opinião. Antes de mais nada, também já sabe, deixa aí embaixo, deixa seu like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações, meta de 25 mil inscritos, se inscreve aí, dessa força pra esse jovem São Paulino aqui. Ó, bora assistir o vídeo junto, no final eu volto, a gente vai falar muito sobre a questão financeira de São Paulo, SAF, time, muita coisa. Crédito, direitos autorais, deixa na descrição, sem mais enrolação. Simbora pro vídeo. Do São Paulo virar uma SAF. Eu chamo então Marina Buffon para a nossa conversa. Boa noite, Ma. Qual é a avaliação do dirigente sobre esse assunto? Olá, Michele, boa noite para você, para todo mundo que está acompanhando a gente neste dia de aniversário do Gazeta Esportiva. Pois essa declaração tá dando o que falar, viu? O Júlio Casares deu essa entrevista hoje ao UOL, Antônio Tabet, e ali quando questionado sobre a situação atual do clube, sobre aquela situação envolvendo o Marinax, que é aí o empresário dono de grandes clubes como Olympiacos, como Rio Ave, enfim, ele estava explicando ali como seria uma parceria para ele, né, Júlio Casares, de sucesso entre o clube e outras empresas. E para ele, sim, é uma tendência que o São Paulo e outros clubes façam parcerias de negócios, não necessariamente a SAF. Vamos ouvir, então, o que o presidente do Tricolor falou? Eu acredito que o São Paulo e qualquer outro clube tem que ter parcerias cada vez mais empresariais. Se é SAF, se é um outro modelo, nós vamos pensar. E a vantagem do Marinax é que ele não só tem dinheiro, mas ele tem plataforma esportiva. Tem o Nottingham, tem o Rio Ave e tem o Olympiacos. Eu vou ter uma porta para a Europa muito mais rápida. Agora, não está fechado, estamos conversando, tem que ser com muito critério e jamais é vender base, jamais é ativo da base. O que é um que valor, exatamente? É um acordo de valor operacional. Se não for com o Marinax, será num outro modelo, porque esse modelo é irreversível. Para o bem do futebol, quem não fizer isso está perdendo o mercado. Com o perdão do trocadilho, isso seria só a ponta do iceberg do processo de SAF do São Paulo? Ele pode ser um despertar, porque o São Paulo tem que olhar isso. O São Paulo vai virar uma SAF? Eu acho que é uma tendência. E eu não posso dizer que é uma SAF pura. É uma tendência que, se o São Paulo não tiver algum acordo empresarial, e eu não estou entrando em SAF, ele vai competir mesmo. Vou dar um exemplo rápido. Qual jogador não quer ir para um São Paulo, para um Flamengo, para um Corinthians, para um Palmeiras? Estou falando clubes que não são SAFs. Mas hoje você tem um player chamado Bahia, que é o Manchester City, que o jogador para pensar. Poxa vida, eu quero ganhar. E eles entram competitivamente com muito dinheiro. Aí, então, a opinião do Júlio Casares sobre esse momento que a gente vive, né? Claro que isso é apenas um trecho, é uma entrevista bem grande, de 50 minutos. Ele fala sobre diversos temas, inclusive sobre a dívida do clube, que nesse momento está aí na casa do R$1 bilhão. Teve déficit no ano passado também. Enfim, o Júlio Casares acredita que para o balanço deste ano, que vai ser publicado no ano que vem, pode haver ali um superávit. Mas eu deixo essa pergunta para vocês. E aí, tendência mesmo São Paulo virar SAF? Nossa, vocês acham? Sabe o que eu achei que ele falou? O jeito que ele falou? Ele acha boa a ideia de virar SAF, mas falou de um jeito meio em cima do muro para sentir a repercussão de como a torcida do São Paulo poderia entender essa mensagem. Tá que nem a cor vermelha da camisa do Brasil? É mais ou menos isso. Mais ou menos isso. Eu acho que tinha que fazer uma enquete. Sabe o Você que acha o que São povo tá Paulo pensando? poderia virar SAF? Sabe por quê? Porque ele não foi Você, São Paulo. taxativo. Não, eu sou a favor de São Paulo virar SAF, não sei o que, não sei o que. Mas quando ele foi perguntado, ele começou a falar, olha, não sei se é SAF o modelo, mas Tem que se sempre aquele pensar. modelo empresarial que chega e o dinheiro, que não sei o que. Quer dizer, eu acho que ele Bahia, inteligente do os jeito que ele é, e um homem de negócios, um homem do marketing como ele é, eu tenho quase certeza de que ele fez isso, de que ele está sondando a torcida, vendo a repercussão disso para ir para um caminho ou para o outro. Ele é muito inteligente. Bom, acordo empresarial é uma coisa, virar SAF é outra. Sim. Se você pega um cara rico aí, tem muita grana, virou SAF, hoje ele é o dono. Aí você faz o seguinte, no começo é tudo bonito, paga a conta, vai lá e tal, perdeu. Aí bate na porta do cara lá, ou das empresas dele. Sabe o que o cara vai fazer? Vai. Pode ir de volta, não quero mais. Pô,
que no Brasil é assim. Esses grandes clubes virar SAF é difícil. É muito difícil. Por causa da torcida. Olha a tia Leila hoje. Imagina se fosse SAF o Palmeiras. Por isso que você não compra o Corinthians? Você nem tem dinheiro pra isso. Mas também não compraria, não. Deixa o Corinthians do jeito que tá. Não mexe, não. Então, acordos vão sempre ser feitos. Seria bom? Eu creio que não é bom. Eu acho assim, tinha que ter uma forma do futebol ser mais profissional, ser tratado mais com empresa. Gestores, preparados. Gestão, tinha que preparar gestores. Né? Porque assim, se eu sou a dona daquele negócio, a responsável por aquilo, eu tenho que gerir aquilo. Né? Então, ter uma administração, não posso gastar mais do que eu ganho, né? Ter responsabilidade financeira. E hoje a gente vê assim, o clube deve 600 milhões e bilhões, sei lá, deve um monte e continua contratando, continua fazendo coisa. Tem gestores aí que não sabem o que é fair play financeiro. Elas demonstram um atestado de incompetência, né? A gestão fracassou, né? Se a gente está no segundo mandato dele, no quinto dos 6 anos, é uma declaração de fracasso. Eu não consegui, no modelo que o São Paulo funcionou durante esse tempo todo, deixar o clube saneado e competitivo. Certo? Né? Então, para mim, é uma declaração, é um atestado, eu fracassei. Não tem essas palavras. Considerando que vire o SAF. Não é virar SAF. Ele, de novo, ele não deixa claro o que para ele virar SAF. Pode ser o modelo de SAF que ele tateia nessa declaração é o que ele está tentando fazer com a parceria com o Grego na base. Uhum. Eu sou majoritário, a gente faz uma parceria, né? Isso é um modelo, não é SAF completo, mas você tem uma parceria empresarial para... Ele talvez use a base, e é arriscadíssimo isso, né? Muito arriscado para fazer, porque a base é a coisa mais rentável que um clube de futebol tem. Uhum. Né? O clube de futebol no Brasil vive de venda de jogador. Se ele vai ter um sócio para vender jogador, é super arriscado. A maior receita dele vai estar atrelada a um sócio. Não é o Marinax não vai querer o clube social, né? Vai querer o clube social? Vai querer administrar o Morumbi? Não vai. Não. Ele quer, onde ele quer botar o dinheiro? Onde tem mais dinheiro para ele, né? Não existe, de novo, santo no mercado. Nessa entrevista, para mim, o que é mais objetivo, e eu tento tirar as poucas coisas objetivas da entrevista do Casares, é a questão do caminho que o clube tem para percorrer, ainda sem a definição dessa parceria na base, nos próximos anos, e que a torcida e os influencers não entenderam. O São Paulo hoje não é um clube grande no Brasil. E isso é muito por conta da gestão dele. O São Paulo não consegue competir com os principais clubes do Brasil. O São Paulo tem a pior janela e vai ter de novo a pior janela e vai ter de novo no ano que vem a pior janela. Ele tem que jogar limpo. Se isso for para o saneamento mínimo do clube, vale a pena. Se não for, ele tem que sair antes de acabar o mandato, né? E quando ele fala que 26, 27, na verdade, na boca dele, nessa entrevista, 27 e 28, o São Paulo vai começar a competir com Palmeiras e Flamengo no mercado, então você já tem um sinal claro. Ele falou, a declaração dele, 25 é o ano mais difícil da história do São Paulo e 26 vai ser ruim também. Não vai ter poder de competição com os principais. Se ele já cita então ele 27, tem que deixar, 28, porque senão o cara da arquibancada ou o influencer tal vai achar que o São Paulo é o São Paulo hotelier que dominava, né? Que tem condição de contratar 1000 jogadores e que tem condição de competir com o Palmeiras e o Flamengo. Não tem. Não tem. Ele vai achar que o técnico faz o trabalho ruim, que o jogador é limitado, porque as limitações estão claras no departamento de futebol e no time. O São Paulo não é um time grande hoje. Paciência. E é assim, aconteceu isso com 1000 times ao longo da história. O Corinthians também não é. O Corinthians é isso que a gente está vendo, né? E o Corinthians não adotou um modelo de saneamento. Nem tentou ainda. Não sei para onde vai. Não é um principal... Só tem torcida, popularidade, arrecadação. Arrecadar, o São Paulo
quintuplicou as arrecadações, as receitas, 700 milhões e tal. Se é 700 milhões, eu sou a 4ª receita do país, eu tenho que ter o 4º melhor time. Não, não é essa a relação. O São Paulo não tem o 4º melhor time. Ele está entre os 10 que menos investiram no futebol, não entre os 4. Então tá bom. Eu sou o 4º em arrecadação, eu vou investir menos que o Palmeiras, o Flamengo e o Corinthians. Não é isso que está acontecendo. O plano do São Paulo foi, eu vou fechar tudo. E é assim. Está sendo assim. Vai continuar sendo assim na janela de 3 meses até 2 de setembro. E será assim o ano que vem. Agora, se isso tudo é para que o clube não quebre e não precise ser vendido a preço de banana para um magnata que a gente não sabe quem for, acho que vale a pena, desde que seja bem comunicado o que não é. Né? Então, eu acho que E também essa questão, quando o dirigente de futebol em final de mandato, no caso dele ainda tem 1 ano e meio, como pode ser o Landim, como pode ser outros, os Menins, quando o dirigente de futebol começa a falar em modelo, SAF, parceiro e tal, sempre parece interessado em continuar de alguma forma... No pedaço. No pedaço. Seja como CEO, seja como... Até o Marcelo Paz do Fortaleza foi assim. No Fluminense. Até o Mário Bittencourt. O Marcelo não tem segredo. O ser humano, ele não quer abrir mão do poder. Esquece, cara. É por isso que ele fica citando 2030. Exato, exato. Você acha que ele não quer estar em 2030? Estatutamente, ele não vai estar. Não vai estar como presidente. Ele não tem chance, mas numa SAF ele pode estar. Ele não para de citar 2030. 2027 o São Paulo estará competindo com o Palmeiras e Flamengo e promessa que 2030 será um time... Beleza. Um clube muito saudável. Ok. Então, assim, para deixar claro que o São Paulo só está competindo com o Palmeiras e Flamengo na Libertadores por esforço, suor dos seus jogadores, que são limitados, e da sua comissão técnica. É por isso que o São Paulo está competindo com o Palmeiras e Flamengo, não é pelo investimento no futebol. Não tem time, tem jogador, vai vender jogador. Né? E no Brasileiro, que é 38 rodadas, ele vai competir lá embaixo, com o orçamento que ele tem no futebol. Não tem segredo, né? E vai ser assim por mais 1 ano. O torcedor do São Paulo tem... 2 anos, na verdade, né? Ele tá não, 1 ano, 27... assim... Não, o que... Vamos lá, vamos juntar as 2 declarações. A mais direta do superintendente com essa do Casares. Água limpa no meio do ano que vem. Água limpa no meio do ano que vem, que significa o quê? Nós vamos parar de operar no vermelho no ano que vem. Isso. Então a minha janela de julho de 2026, ela pode ter alguma coisa. Não é o Memphis Depay... ou o Paulinho, ou o Vitor Roque. Ela pode ter alguma coisa. Sem tirar ninguém de direito econômico, né? É isso. Isso. E em 27, em 28, talvez eu tenha condição de disputar um jogador com o Palmeiras e com o Flamengo. Isso é 27 e 28. Né? Então tem um tempo, e o torcedor do São Paulo, ele é abnegado, já teve exemplos na história, a construção do estádio, ele vai ter que ser. Ele está sendo. Então... Eu acho que a mídia especializada não está sendo. E ela está ouvindo pouco, entrevistando pouco. Pensando pouco. Bom, investigando pouco. E vivendo de uma coisa. Pô, o São Paulo é muito grande. São Paulo é muito grande. Então, para esses jogadores, para esses treinadores, São Paulo não é grande. Lamentavelmente hoje. Não é. E, de novo, não é nenhum vexame. O Palmeiras já foi para o fundo do poço. O Corinthians já foi. O Flamengo já foi. O Santos está. O Santos está. O São Paulo... tem uma tradição gigantesca, mas hoje ele não é o principal, não está entre os principais competidores do futebol brasileiro. Ponto. Fala, Massa. Não, eu não sei se eu estou embriagado ou... Inebriado? Acho que a palavra é essa, né? Embriagado não. Eu nem beber, eu bebo. Mas inebriado com os últimos 10 anos de gestão do Palmeiras, que eu me pelo de medo de pensar numa SAF. Claro. De qual modelo. Mas confesso que se fosse o Palmeiras do Arnaldo Tironi, não vocês dois. Não de nós dois. Exato. Eu rezaria por uma SAF. Porque é um contraste muito grande, né? Pelo menos tem alguém que vai gerenciar de forma minimamente. E eu entendo o torcedor pensar isso. Entendo. Porém, diante da situação. Agora... nem todos vão conseguir, como disse o filósofo Rodrigo Vessone, só um vai ganhar. Entendeu? Então, o modelo do Brasil, ele é um modelo que é essa coisa autofágica, né, dos caras se matarem esportivamente, ela é parte de um clube, de um país continental, com crescimento à base local, quer dizer, do estadual para cima,
Não foi ao contrário, é de baixo para cima, aonde todo mundo se acha que é possível ganhar o Campeonato Brasileiro. Ou a maioria. O Fortaleza, se não bobear, volta para a Série B e C, porque deu um passo maior com a perna. O Fortaleza quis competir com o Flamengo, Palmeiras, Corinthians, Santos, São Paulo. E não tem condições agora, cara. Não dá, existem limites. Ele pode, como fez o Atlético Paranaense, vai, tal, mas se manter entre os 6, 7 por 10 anos, 12 anos, 15 anos... Meus amigos, o São Paulo, que há muito tempo, nós já sabemos, passa por uma crise financeira, mas que no ano passado e nesse ano a crise chegou em um ponto crítico. E para o Casares chegar ao ponto de falar que o São Paulo pode virar uma SAF, que talvez a única saída para o São Paulo seja uma SAF, significa que as coisas estão bem críticas. Por quê? Há 2 anos atrás, o Casares, quando perguntado sobre isso, o Casares falava assim: isso não é algo que nós trabalhamos no momento, porque não se sabe nem o valor do São Paulo. O São Paulo é um time valor bilionário. Não, primeiro tem que saber qual o valor do São Paulo. Vocês lembram dessa história? Hoje o discurso está totalmente oposto. A ponto dele falar que para o São Paulo futuramente chegar a brigar por títulos, talvez a SAF seja a única saída. A meta do São Paulo é 2030, o ano do centenário. O time está completamente estruturado financeiramente e com poder de investimento para brigar com Palmeiras, Atlético e Flamengo. Essa é a meta do São Paulo. O São Paulo está tentando ir pelo caminho mais difícil, o flamengar. O famoso flamengar. A grande questão é que quando o Flamengo flamengou, o futebol era mais barato e o Flamengo não estava numa crise tão profunda como o São Paulo está. O futebol hoje ele é muito caro. Então o São Paulo, se não gastar dinheiro para manter um time competitivo, pode se tornar um time de Série B, que aí atrasa aí muito os planos de um time. Infelizmente hoje você torcedor do São Paulino, a gente se contenta com times que competem. Eu acho que essa é o principal objetivo. Times que competem. Um time competitivo. O São Paulo não tem um time competitivo. Só que se a gente for parar para pensar, o time do Flamengo não é um time competitivo. É um time muito mais do que só isso. O time do Palmeiras não é um time competitivo. É um time muito mais que só ser um time competitivo. O próprio time do Internacional, que agora está sofrendo com lesões, mas quando estava com todo mundo fisicamente bem, era um time muito mais que só competitivo. O time do Internacional é porque tá igual o São Paulo, sofrendo por lesão e o time definhando. Mas quando estava com todo mundo, o time do Internacional estava amassando geral. O São Paulo hoje é um time que tenta ser um time competitivo. Tenta. O Casares, eu já falei que várias vezes, ele tem erros e ele tem acertos. O Casares não é um presidente perfeito, mas também não acho que muita gente pinta o Casares como um dos piores. Não acho. Acho que o Casares tem acertos e tem erros. O Casares tem acertos de aumentar em muito a arrecadação do São Paulo em questões de patrocínio, de trazer jogadores que foram importantes na conquista da Copa do Brasil, como o Elton Rato, como o Michel Araújo, como o próprio Ferreirinha, que é importante hoje no elenco. Sabe, jogadores que o próprio Dorival, foi uma escolha uma escolha do Júlio Casares, a vinda do Lucas, o retorno do Lucas, o Alan Franco, todos esses jogadores foram jogadores que passaram pelo scout e o Casares contratou, o Casares trouxe. Mas o Casares também tem erros. Orejuela, Éder, Rames Rodrigues, o Galopo, que eu acho que deveria ter tido mais oportunidades, mas o Galopo acabou sendo um prejuízo para o São Paulo, apesar de hoje estar emprestado para o River.
erros e acertos. E para mim o principal erro do Casares, a principal falha do Casares é a falta de transparência. Ele não é claro com a torcida. Olha, estamos passando por isso, isso e isso, o que vai ser feito vai ser isso, isso e isso. Ele não fala assim. Ele fala daquele jeito todo político dele, assim, tentando aveludar as coisas, e ele acaba não sendo claro com a torcida do São Paulo. E como ele não é claro, a torcida do São Paulo cria expectativas que talvez não sejam as expectativas reais do time, da diretoria. Para mim, esse é o principal erro do Casares. Falta de transparência. Falta de transparência. Tem muita gente que... o Casares é um idiota porque não manda o Zubeldia embora. O Casares isso, o Casares aquilo. Nós temos que saber diferenciar acertos e erros. Erros e acertos. O Casares ele tem erros e o Casares ele tem acertos. O São Paulo, por muitos anos, viveu o que o Corinthians vive hoje. Páginas policiais, com corrupção dentro do clube. Hoje, isso não está em pauta mais. Hoje o São Paulo é um time que, pelo menos politicamente, é um clube estável. O grande problema é a falta de transparência do Casares para com o torcedor. Isso é outra história. Sobre virar SAF, o grande sonho do Casares era o São Paulo virar SAF, mas o Casares ou o São Paulo ainda ter total autonomia para fazer o que bem quiser com o dinheiro do outro. Só que isso não acontece. Ninguém vai colocar dinheiro num clube para deixar outra pessoa tomando conta. E a grande questão da SAF é... O Botafogo hoje é uma SAF. Beleza? Beleza. Se amanhã, por um acaso, o futebol for mais rentável em Portugal ao invés do Brasil, e o John Textor pensar, pô, velho, eu acho que eu vou lá para Portugal. Vou parar de investir no Botafogo e vou para Portugal. E aí? Tudo tá nas mãos do John Textor. Se amanhã o John Textor bater o dedinho e mudar de ideia e falar que vai parar de investir no Botafogo para investir em outro clube para ganhar mais, ele vai fazer isso. Mas cedo ninguém sabe o que pode acontecer. Olha o PSG, há quantos anos que tem um dono e só foi ganhar uma Champions agora. O City, há quantos anos que é SAF e tem um dono e foi começar a ganhar as coisas importantes agora. Ganhou um monte de campeonato inglês, porra, com o time que ele tinha. Mas para eles lá, grande mesmo é quem ganha a Champions League. SAF é um assunto muito complicado. O torcedor aceitaria isso? Vender o clube? Eu quero que você deixe a sua opinião. Você aceitaria o São Paulo virar uma SAF? Ter um dono? Dependendo do dono, quem sabe. Deixa aí a sua opinião. Não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Fique com Deus até o próximo vídeo. E valeu.